Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos sem audiência hoje. Só esperando, meu presidente, que a casa se recomponha, em razão da justa homenagem à nossa orquestra. Parabéns, Fernando. Sem dúvida nenhuma, mais do que merecida esta homenagem à nossa Orquestra de Sopros, que é, sem dúvida, também um referencial na nossa cidade. Mas eu gostaria de informar a casa que hoje à tarde estará presente aqui às 4 horas, aqui no Poder Legislativo, o secretário Tarcísio Mineto, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Social do Estado do Rio Grande do Sul, onde nós teremos, presidente, a oportunidade de recebê-lo aqui, por conta de uma visita que está fazendo a Caxias do Sul. E entre os assuntos que estaremos abordando, vereador Ues, sem dúvida nenhuma, a questão da ocupação irregular do Alce Galópolis. Um outro assunto que interessa também, especialmente aos taxistas e aos motoristas de aplicativos, de comum acordo com a Comissão de Constituição e Justiça, marcamos, então, a audiência pública para tratar do projeto de lei que está tramitando na Casa, para a próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde, nesse plenário. Já foi publicado o edital, e então, na segunda-feira, estaremos cumprindo essa importante reunião, onde estaremos colhendo, de parte da comunidade como um todo, sugestões, pedidos com relação ao projeto encaminhado à Casa, e colocar, então, a todos aqueles que têm interesse de que no site da Câmara já está à disposição o texto proposto pelo Executivo e encaminhado à Casa, então, com as correções que foram solicitadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Uma outra questão, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Chico Guerra, que hoje me preocupa, é a publicação, na data de hoje, no Diário Oficial Eletrônico do município, do decreto 18971, de 12 de julho de 2017. Especialmente para quem já esteve à frente da administração, vereador Chico Guerra, e aqui vai mais um pouco da experiência de quem já enfrentou esse tipo de situação por conta de decretos de economia de guerra, feitos pelo prefeito, tanto na época do Sartori, quanto na época do Pepe, quanto na época do Alceu. A partir do momento que se proíbe, de forma inconteste, a questão das horas extras, se criam situações muito ruins a nível do município, como regra geral, analisando situações completamente distintas. Eu insistia com o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho de que você não podia incluir num decreto como esse, por exemplo, o SAMAI. O SAMAI tem toda uma estrutura de organização completamente diferenciada da administração direta. O SAMAI presta serviços 24 horas, portanto, não tem como se submeter a um decreto que diz o seguinte, que a partir das 17h30 estão proibidos a circulação de veículos, que a partir das 17h30, só com autorização expressa dos secretários ou do prefeito ou da Secretaria de Recursos Humanos para a execução de horas extras. E serviços como esses de emergência, eles obrigatoriamente, tu não tem tempo de estar pedindo autorização para um secretário. Ele tem que ser realizado.
aqueles todos que já foram subprefeitos aqui, que estão aqui, os vereadores, né, que convivem diariamente com isso. Então, esses decretos, por mais que eles impactem, né, e eu via hoje discussão a nível da mídia, né, sobre a questão, principalmente, da proibição, com exceção de 2 ou 3 UBS que têm horário estendido, de serviços a partir das 17h30, né, nas UBSs, ele é mais com o objetivo de impactar a opinião pública, mais dizendo que está se fazendo alguma coisa, quando, na realidade, não vai se conseguir fazer. Porque a vida é diferente. A vida lá fora, na prestação do serviço público, é diferente. E aí que eu digo que isso é uma visão empresarial, diferente do serviço público, né? O SAMAI, eu estava falando do SAMAI, como posso falar da FAS, por exemplo, né? Os serviços são intermitentes, 24 horas, sábado e domingo, né? Sábado e domingo, não tem, né? É uma situação de emergência, obrigatoriamente ela tem que ser tratada. Então, minha primeira solicitação, que num decreto como esse, fosse excluída o SAMAI e a FAS, que são unidades, uma é a fundação, outra é uma autarquia, com situações completamente diferentes da administração direta. Como é diferente lá na Codeca, vereadora Adiló Domênico, também, né? A situação da Codeca, ela também é completamente diferente da administração direta, né? Como na condição de uma sociedade anônima. Então, esse decreto, ele parece que causa muito transtorno a nível do serviço público, mas, na realidade, só causa transtorno para os secretários, né? Porque estão implícitas aqui os artigos que dizem da responsabilização dos secretários ou dos diretores-presidente, né? Então, uma faca de 2 legumes, né? Que nem dizia o pessoal no popular, né? Como é que se vai responsabilizar o diretor-presidente do SAMAI de uma coisa que ele não tem como cumprir? Então, tem que ter muito cuidado quando se publica um decreto como esse, né, para ver as questões específicas, né, de cada unidade administrativa. Mas o que eu gostaria, agradecendo, e não tive oportunidade de fazer isso, vereador Meneguzzi, a cedência do seu espaço, é dizer que nós, a nível da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, nós estamos extremamente preocupados por conta de que, passados mais de 6 meses, né, nós, até agora, não tivemos, de parte do Executivo, nenhuma informação mais clara sobre a questão da revisão do Plano Diretor Urbano, né? Essa é uma atribuição legal que é dada ao município, da obrigatoriedade da revisão dos planos diretores a cada 10 anos. Nosso plano diretor é de 2007, portanto, em 2017, nós tínhamos que fazer essa revisão. A única informação que se tem é de que a CEPLAN estaria colhendo sugestões das unidades administrativas, né, informações junto às secretarias. Isso já tem 6 meses, né? Eu acho que já prazo mais do que suficiente. Vereador Edson Valseria, que presidiu a comissão no ano passado, para colher as ditas informações sobre as questões relativas à revisão do plano diretor, e nós temos questões urgentes para serem definidas, né? E eu cito algumas delas, e a principal delas é a questão do perímetro urbano e do zoneamento da cidade, né? Vereador Cassina, vereador Adiló, tem levantado aqui por questões como, por exemplo, a questão do chamado distrito industrial. Essa é uma discussão que merece um seminário. Merece um seminário específico para se discutir a questão do desenvolvimento da cidade, especialmente na questão da expansão industrial. Eu, diferentemente da posição de alguns colegas, eu entendo que a expansão industrial de Caxias tem que ser no sentido Farroupilha, e não no sentido Vila Seca, Vila Oliva. Me
permite prosseguir em declaração de líder, senhor, meu líder? Senhor presidente, uma declaração da bancada do PSB. O Partido Socialista Brasileiro, com a sua cedência, permanece à tribuna o vereador Eloy Frisso. Uma declaração da bancada do PSB, segue o vereador Ed Eloy Frisso. Obrigado, vereador Ed Carlos. Obrigado, presidente. Se possível, uma parte. E eu digo aqui, e quero conduzir esse debate para essa discussão, que é muito importante, vereador Adilar, que diferentemente de colegas vereadores, vereadora Gladys, eu e outras pessoas também entendem que a expansão industrial de Caxias do Sul, obrigatoriamente, tem que seguir o corredor da RS 122, à esquerda e à direita. À esquerda e à direita desse corredor, nós temos áreas extremamente propícias, e quando se discute, especialmente a questão da saída de empresas de Caxias do Sul, hoje nós estamos vivenciando isso, já foi percebido lá no plano diretor de 2007, uma conurbação. Hoje já não tem mais diferença entre Caxias e Farroupilha, Caxias e Flores da Cunha, alguma coisa com Caxias e São Marcos, ainda se tem alguma distância, mas Caxias e Farroupilha, Caxias e Flores da Cunha é a mesma coisa que Porto Alegre e Canoas, Porto Alegre e Gravataí, Porto Alegre e Cachoeirinha, né? Na realidade, se constituiu uma aglomeração urbana, né? E que hoje já é, inclusive, objeto de uma expansão maior a partir da região metropolitana da Serra Gaúcha. Mas, especialmente, Caxias, Farroupilha e Flores da Cunha, hoje constituem espaços físicos conurbados. E, sendo espaços físicos conurbados, a gente não tem que estar reclamando, porque a empresa foi para Flores da Cunha, outra foi para Farroupilha, ou a de Farroupilha veio para Caxias. Vai acontecer ao natural, independente da nossa vontade, né? Se a gente pegar hoje espaços como, por exemplo, de São Gotardo, são espaços propícios para a expansão industrial da cidade, também no sentido Flores da Cunha. Então, a nossa proposta de discussão no plano diretor, obrigatoriamente, tem que trabalhar com a ideia de expansão industrial no sentido Farroupilha, Flores da Cunha, não no sentido para cima das bacias de captação de água, especialmente Vila Seca, Vila Oliva, Criúva, assim por diante. Nós vamos dizer, bom, tem um espaço para crescer para o lado de Santa Lúcia do Piauí, mas, do ponto de vista físico, é praticamente impossível, né? Praticamente impossível. Passando São Luís da Sexta Légua vereador Bandeira, só Peral, né? Só Peral, a não ser que faça lá em cima dos morros só, né? A expansão industrial. Então, nós temos todos que induzir o crescimento industrial. E aqui vou levantar uma tese que eu acho que no futuro nós não vamos ter como fugir dela. Hoje, a bacia do Samuara, enquanto bacia de captação de água, a contribuição dela, do ponto de vista do abastecimento de água da cidade, é muito reduzida, né? Hoje, nós já abastecemos boa parte da região do desvio Risso, praticamente 100% do desvio Risso, e quase uma boa parte de Forqueta, com água do Faxinal, né? Hoje nós temos condições de abastecer essa região com água do Faxinal. A água da represa do Samuara, a contribuição dela é mínima do ponto de vista do complexo de abastecimento na cidade. Então, nós devemos até nos perguntar se, do ponto de vista futuro, a manutenção da bacia do Samuara interessa para Caxias, na medida em que, se tu desafogar o crescimento industrial para o lado de Farroupilha e extinguir a bacia de captação de água do Samuara e propiciar que as indústrias se instalem à direita e à esquerda da RS 122, no sentido Farroupilha, a gente impede de que a expansão industrial vá na direção de Vila Seca, vá na direção de Vila Oliva. E isso não implica absolutamente nenhum prejuízo à questão do novo aeroporto em Vila Oliva. Não é? Vai contrariar interesses daqueles que, quando vislumbraram a possibilidade da expansão, a retirada do atual aeroporto, a sua transferência para Vila Oliva, se anteciparam e foram lá, adquiriram uma imensidão de terras, né?
já visando uma eventual especulação imobiliária. Então, provavelmente, vereador Cassina, vão sair perdendo aqueles que investiram naquele sentido. Não é o seu caso, obviamente. O senhor não querer botar a Casa das Armas lá em Vila Oliva, né? Mas tudo bem. Mas tem grandes empresas de Caxias que, quando se falou em expandir o perímetro, o novo aeroporto lá para Vila Oliva, já foram lá e já adquiriram uma infinidade de terras lá. E também não é o caso do nosso amigo Daneluz, que já eram proprietários de terras há muito tempo lá, né? Muito antes de se falar em novo aeroporto em Vila Oliva. Então, nesse sentido que eu fico cobrando, vereador Chico Guerra, de que nós, provavelmente a nível da nossa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, estaremos convidando, então, o secretário de Planejamento e sua assessoria, especialmente o pessoal da Coplan, que é quem trabalha essa questão, para vir a essa casa, numa reunião da comissão, nos colocar por dentro do que já está sendo encaminhado, para que, efetivamente, a gente possa estabelecer um calendário único, né, entre Câmara e Poder Executivo, do ponto de vista das discussões com relação à revisão do plano diretor. Nós temos outras situações que não são só questões de zoneamento, como a questão da expansão industrial da cidade, mas temos, por exemplo, questões do plano viário. Hoje, nós temos uma realidade que mudou bastante do ponto de vista da expansão imobiliária da cidade, que é a constituição de condomínios residenciais em Caxias do Sul, né? Então, nesse sentido, para que os condomínios possam se estabelecer, é importantíssimo que nós tenhamos uma solução completa do ponto de vista da questão do plano viário da cidade, né? Não só da cidade, mas do município inteiro, para que, quando se trabalha a ideia de uma construção, por exemplo, de um condomínio residencial, obrigatoriamente a gente já tem uma definição por onde vai passar uma via, a exemplo do que fez a administração Sartori quando projetou, enquanto secretário de Planejamento, o meu colega de partido, Paulo Damer, a questão da terceira perimetral. Hoje, a terceira perimetral já está gravada no plano diretor, né? Então, todas as pessoas que forem parcelar áreas de terras para aquela região leste, especialmente partindo ali do Samuara, indo até Santo Amobom, já sabem que ali passa uma expansão de uma terceira perimetral e que tu tem uma restrição ali de, no mínimo, 100 metros, né, na questão dessa ampliação. Então, nesse sentido, nós temos que definir urgentemente, hoje nós temos mecanismos, instrumentos, o plano viário completo do município de Caxias do Sul. Pois não, vereador Toico? Muito obrigado, vereador Eloy Frisso. Eu lhe cumprimento novamente por ocupar essa tribuna e trazer um assunto de extrema relevância para o nosso município, que é a questão do plano diretor. Sou componente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, junto com Vossa Excelência também, e estou muito preocupado com essa situação do nosso plano diretor, principalmente com a questão dos 10 anos, né, e da necessidade de se fazer uma reavaliação, de se verificar os pormenores que estão atravancando certos setores da nossa sociedade. Nós alteramos aqui na casa a lei orgânica do município de Caxias no que tange a situação do plano diretor. Ou seja, além de dispor, discutir e votar, vereador Eloy, nós podemos, inclusive, ter a iniciativa de propor as mudanças necessárias. Mas eu tenho esse entendimento, como tem Vossa Excelência, que nós precisamos agir em sintonia, em harmonia com o Poder Executivo, onde estão lá os setores encarregados de executar e aprovar as medidas para as mudanças. Então, entendo que essa elaboração de uma agenda comum dos dois poderes, com certeza a nossa sociedade vai ganhar. São 10 anos, são mudanças importantes que precisam ser dadas para destravar a questão do empreendedorismo, o licenciamento ambiental, a questão viária, mas principalmente em relação, nós estamos vendo muitos pedidos, muitas solicitações com relação à regularização dos condomínios residenciais em toda a região da região norte, a região da linha 40 de Monte Ibérico, Nossa Senhora da Saúde. O pessoal quer se regularizar, deseja pagar para isso, mas está encontrando dificuldades porque existe um conflito da legislação infraconstitucional, as leis complementares, com o plano diretor, que é, em tese, a lei maior. Então, precisamos, com urgência, estabelecer essa sintonia para, em definitivo, né,
reorganizar o nosso plano diretor para balizar essas situações. Obrigado, vereador Toigo. Rapidamente, vereador Adilócio, seria ainda... E concluo, então, senhor presidente, concordando com a manifestação do vereador Toigo, de que nós, do ponto de vista como a legislação é concorrente nessa área relativa ao plano diretor, nós já poderíamos estar aqui propondo alterações a nível revisões a nível do plano, mas seria totalmente impróprio, né, a gente não fazer isso conjuntamente com o Poder Executivo. Nós temos que obrigatoriamente trabalhar um calendário único, né, para que se façam essas alterações. E concordo também com Vossa Excelência, que eu acho que a nível do plano diretor nós temos que definir a questão de zoneamento, especialmente com relação a condomínios residenciais, condomínios industriais, assim por diante. É mais um assunto que dá aí 5 horas de discussão, pelo menos. Concluo, então, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a cedência do seu espaço pelo vereador Meneguzzi. Muito obrigado.